Olá, tudo bem, leitor e leitora aí do Diário do Grande ABC? Sextou, finalmente, não é? Quais são seus planos para o fim de semana? O meu é trabalhar. Estou de plantão aqui, disposta a pegar todas as notícias e passar para vocês fresquinhas, como sempre, nós e nossa equipe aqui, sempre disponível para vocês, leitores. E hoje a gente está falando aqui no Diálogo Diário sobre um assunto que vem deixando a gente preocupado. Confesso que a cada imagem que eu vejo, a cada comentário, a cada notícia, dá um aperto no coração. É sobre a Amazônia. E você, o que você está achando disso que você está vendo? Você está entendendo o que está acontecendo? Meu objetivo hoje de fazer esse programa é tentar explicar um pouquinho, esclarecer um pouco, na verdade, o que são essas imagens. Será que acontecem essas queimadas todos os anos? Quais são as consequências de tudo que está acontecendo? Eu convido você a ir participar com a gente, comenta, sabe? Compartilha o programa. Eu acho que é uma coisa bem importante para a gente começar a tentar entender, né? Com informação a gente vai longe. Eu acho que é o primeiro passo aí para as grandes transformações, para as grandes mudanças. Fato é que a Amazônia está pedindo socorro. Isso não tem como negar, não. E aqui do meu lado eu convidei mais uma vez a querida professora da USC, professora e pesquisadora Marta Ângela Marcondes. Está sempre aqui com a gente, sempre respondendo também no impresso, né, professora? E mais uma vez aqui do meu lado, muito obrigada. Eu é que agradeço o convite, a oportunidade para a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho e discutir assuntos tão importantes como essa questão agora da Amazônia, né? Sim. Então eu agradeço muito o convite, o espaço e a oportunidade. Imagina, sempre portas abertas. Na última vez que a professora esteve aqui, foi o dia do rompimento da barragem de Brumadinho. A gente estava falando sobre falta de água, né, em Santo André. Isso mesmo. E aí, enquanto a gente estava aqui conversando, a barragem rompeu lá. E olha, muitas coisas aconteceram de lá para cá, né? Muitas pesquisas na faculdade, muitos estudos que eles estão fazendo. E a professora vai falar um pouquinho sobre isso hoje também, certo? Certíssimo. Vamos bater um papo sobre isso aí, o que acontece. 2019 é um ano complicado ambientalmente falando, né? Porque muitas coisas aconteceram. Foi uma sequência, né? Iniciou com Brumadinho, aí depois vieram as enchentes, aí depois a mortandade de peixes na Billings, aí toda a questão que a gente tem mesmo de poluentes. Gente, são muitas coisas acontecendo constantemente. É muito preocupante. É preocupante. Olha, eu peguei um dado aqui, para vocês terem uma ideia. O número de focos de queimadas na Amazônia cresceu 70% neste ano, até o dia 18 de agosto agora, em comparação ao mesmo mês do ano passado, de 2018. 70%, para quem entende de números aí, é muita coisa, né? Inclusive dá para ver o estrago lá do espaço. A NASA publicou várias fotos mostrando também as fumaças, né, as queimadas ali. E aí, o que está acontecendo? Muita gente está se manifestando nas redes sociais, várias celebridades, várias manifestações no mundo. Hoje teve uma em Berlim, inclusive. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Gisele Bündchen, todo mundo, todos os artistas, atores também aqui do Brasil, todo mundo compartilhando, todo mundo com medo e indignado, na verdade, porque, né, a Amazônia, a professora vai falar bem disso, é extremamente importante não só para o Brasil, para a América do Sul, quanto para o planeta Terra, exatamente. Né? E aí, agora à tarde, antes de subir, eu até olhei se tinha alguma novidade, mas ainda não tinha, o governo deve anunciar, hoje ainda, alguma medida de emergência aí para tentar combater o que está acontecendo lá, né, ali no norte do país. Dessa vez ele é chefiado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Então eles devem anunciar ainda hoje, fiquem atentos aí, alguma medida para poder tentar brecar um pouco isso aí, né? Mas, para começar o nosso papo, eu acho que a pergunta principal, né, professora, é o que está acontecendo na Amazônia? É algo que acontece sempre? Porque muita gente está dizendo, ah não, o mês de agosto é um mês de seca, isso sempre aconteceu e agora está se falando mais, enfim. É isso mesmo? O que acontece lá? Eu acho que é importante primeiro, né, as pessoas terem o entendimento do que é a nossa floresta tropical e a floresta amazônica. A floresta amazônica é um ecossistema que não está somente no Brasil, né? Faz parte da América do Sul, do norte da América do Sul, e é um ecossistema que tem uma série de características importantes, que eu vou falar bem rapidamente. Primeiro, o tipo de vegetação que tem,
e períodos de seca e períodos de inundação. Nós estamos agora num período de seca. Nos períodos de inundação, praticamente a água chega próximo às copas das árvores em algumas áreas, né? E aí nós temos uma série de áreas que são alagadiças. Então, por conta disso, as pessoas não acreditam muito. Poxa, se é uma floresta, né, tropical úmida, que tem áreas alagadiças, etc., imagina como é que pega fogo, né? Uma outra coisa importante para saber é que o solo da Amazônia é um solo que depende do que acontece nas copas, quando caem as folhas, quando se forma um extrato naquele chão e que garante que você tenha ciclagem dentro desses estratos e que garanta essas árvores inteiras e em condições. Uma outra coisa que é importante saber é que a Amazônia ela é também bacia hidrográfica de rios importantes brasileiros, né? Rios que alimentam, por exemplo, o Centro-Oeste, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, nesse cenário é que nós temos a Amazônia, tá? O que acontece? Existem sim períodos de seca como nós estamos hoje. Existem sim queimadas naturais que ocorrem na Amazônia. Isso é característico do ecossistema sim, tá? Só que, infelizmente, o que acontece? Com essa questão do desmatamento, com o crescimento desse desmatamento, você deixa... Eu não sei se as pessoas têm noção, quando desmata, é uma frase típica, infelizmente, das pessoas, que eles falam, né? 2 tratores e um correntão, sabe? Que é para sair arrastando mesmo a vegetação, ou grandes serras elétricas, dependendo do local onde está. Então, tudo isso, esse desmatamento, você abre espaços maiores para que você tenha um solo pobre, porque o solo da Amazônia é um solo empobrecido, ele só se mantém por conta dessa vegetação que garante isso, e de animais e micro-organismos que garantem isso no solo. A hora que você tira essa vegetação, você deixa esse solo descoberto com um monte de resto, né? Toco de árvore, galhos, essa coiseira toda. E folha seca, palha, essas coisas que pegam muito fogo tudo, rápido, né? Isso. E aí, óbvio, né, que isso acelera esse processo dos focos de queimada. Então, os focos de queimadas, né, eles têm 2 origens. Origens naturais e origens que são antrópicas, né, que o ser humano que vai lá e vai botar fogo mesmo naquele solo. Porque muito se faz isso quando tira as árvores, né, para poder preparar o solo para um pasto, por exemplo, ou o que for, bota-se fogo ali, tá? Para que você tenha uma limpeza daquele terreno, né? Além de, obviamente, locais onde as pessoas fazem carvão. Existe tudo isso na Amazônia, né? Sempre existiu. E hoje, obviamente, nós estamos com um ecossistema que está sofrendo, que são anos de devastação, né? E esse ecossistema está sofrendo. Existe uma porcentagem da capacidade do ecossistema se reconstituir, que é uma porcentagem que a gente chama aquela resiliência, né? A capacidade que o ecossistema tem de se reconstituir. Nós estamos chegando muito perto da porcentagem que o ecossistema não terá mais capacidade de se reconstituir. Este que é o grande impasse, tá? Nós estamos num momento que não pode ser retirado nenhum centímetro cúbico, nem metro quadrado da Amazônia. Não se pode, porque nós estamos chegando próximo daquele momento que o ecossistema não consegue mais se reconstituir. Porque para um ecossistema se reconstituir, ele precisa ter base. Olha, as outras árvores que vão lá, que vão lançar as suas sementes, os animais que fazem o processo todo de distribuição das sementes. Só que assim, esses animais estão morrendo, eles estão perdendo seus espaços e nós estamos chegando num ponto em que o ecossistema não terá mais capacidade de se reconstituir. Esse que é o grande medo, né? Por que as manifestações? Porque há anos essas coisas acontecem,
Este ano de 2019 atípico, né, com esse aumento assustador do desmatamento, né, e obviamente que vem as queimadas, as comunidades e povos tradicionais que ficam na Amazônia sendo literalmente retirados das suas áreas, né? E os povos tradicionais, os povos originais, eles protegem as áreas, né? Então isso é importante saber também, que quando você tem comunidades indígenas, óbvio, indígena é ser humano, haverá um indígena que vai fazer coisa errada e o indígena que é o correto, que mantém a sua terra, tá? Então não pode colocar todo mundo na mesma peneira, né? Então quando as pessoas falam, olha, os indígenas eles mantêm os ecossistemas, mantêm sim, porque eles têm um modo de vida que é diferente do nosso e o modo de vida deles que é aquele modo para manter a sua mata, manter o seu, aonde ele vai caçar, mas ele caça um animal para comer a sua família, pesca um peixe, não é aquela coisa de caçar aquele monte devastador, entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm que entender esse cenário, um ecossistema frágil, que depende de toda a situação para ele se manter, que com um solo extremamente frágil, empobrecido, e que quando a gente começa a retirar muito e chegamos num ponto de um aumento assustador nesses primeiros 8 meses do ano, óbvio que nós temos a fragilidade maior ainda e o perigo desse ecossistema chegar num ponto que ele não consiga se reconstituir. E quais as consequências de um planeta Terra sem Amazônia? Dá até uma coisa assim, né? Porque o que acontece, né? A Amazônia tem uma característica muito importante, que é a formação do que nós chamamos de rios voadores, tá? E isso é comprovado, isso já tem uma série de estudos que mostram que toda a água que é retirada pelas árvores, que ocorre evaporação, que os rios garantem isso formam-se nuvens. E essas nuvens são carregadas de água e que são o que nós chamamos de rios voadores. E eles voam realmente da Amazônia até aqui, a região sudeste. Nós recebemos água da Amazônia também, com esses rios voadores. Isso são estudos feitos há anos que comprovaram isso para a gente agora e já se fala os rios voadores, o que são, o que eles trazem, a água verde que a gente chama, né, que é a água oriunda dessa vegetação toda. Então garante para a gente primeiro água. Segundo, garante para nós uma moderação climática, né? Porque se você tem água, você tem umidade e você tem temperaturas amenas, né? Garante para nós biodiversidade. Então, nós temos espécies na Amazônia que não foram descobertas ainda e que elas vão se perder nesse processo todo. Garante para o planeta conhecimento tradicional, que nós temos na Amazônia uma quantidade de grupos indígenas que falam línguas próprias, né? Que mais ou menos, nós temos hoje aproximadamente 300 línguas diferentes indígenas no Brasil, tá? E, sei lá, 80% dessas línguas estão lá na Amazônia. A gente está acabando com isso, né? Com comunidades tradicionais, com ribeirinhos, com pescadores, com os seringueiros da moda antiga, com essas pessoas que são a alma da Amazônia, né? Então, nós estamos perdendo tudo isso, tá? Então, não é só uma perda para o Brasil, é uma perda para o mundo. Água, oxigênio, água, né? Culturas, temperaturas, garantia de temperatura, né? Então, eu tenho muito medo do que está se configurando nesse momento, bastante e muita apreensão. E a gente estava falando antes de começar aqui nos bastidores também, levantando alguns pontos, né? Últimos pontos dos últimos meses aí, o que mudou no governo, enfim, o que mudou no mundo. E aí os pontos que eu levantei é falta de fiscalização, que eu acho que é uma coisa que acontece também há bastante tempo, né? E aí com a crise do Brasil também financeira, fica mais complicado ainda essa fiscalização.
a descrença nos institutos aí que a gente tem, que fazem pesquisas há anos, como, por exemplo, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é extremamente importante. A professora é pesquisadora, ela sabe muito bem a importância, né, desse profissional. Demora anos, gente, para você chegar a um resultado, a uma conclusão. E esse resultado, essa conclusão, elas são extremamente essenciais para nossas mudanças de comportamento no futuro. Então, assim, há anos, né, profissionais como eles vêm fazendo levantamento, muita coisa mudou, muita coisa foi repensada, né, evoluída por causa do trabalho deles. Então, são institutos extremamente importantes. E também a questão das doações internacionais, né, que nos últimos meses aí, só a Noruega e a Alemanha suspenderam quase repasse de 300 milhões de reais para esse fundo da Amazônia. Então, esses pontos são muitos outros também que a gente pode analisar aí, saber a sua opinião também, às vezes você não concorda com o que a gente está falando aqui. O importante é que a gente analise, porque assim, alguma coisa está acontecendo na Amazônia e vem acontecendo há anos, só que esse ano pegou fogo de verdade, né, professora? Eu acho que esse ano essas coisas que talvez fossem mais sutis, né, elas estão muito afloradas. Né? Então, assim, a descaracterização dos institutos de pesquisa, isso foi assim realmente um momento, um passo muito decisivo para as pessoas falarem assim, poxa, o pesquisador faz o quê, quem é ele? Porque você não pode descaracterizar uma pesquisa como a do INPE de anos, e com todos os profissionais que têm um comprometimento, têm seriedade, têm método para fazer as coisas e que estão estudando há anos. Né? Então, o próprio CNPq, nós estamos assim com o coração na mão pelo desmonte que ocorre hoje no CNPq. E todas as pessoas que tinham bolsas, que faziam pesquisas importantes, que perderam essa possibilidade de repasse de verba para pesquisa. CNPq, desculpa, pode O explicar? CNPq é o nosso órgão de pesquisa, né? Nacional de pesquisa. Tá? Então, é o órgão que gerencia a questão da pesquisa. Todos nós pesquisadores, nós temos... somos cadastrados nesse órgão, então todos os pesquisadores, todas as pesquisas, os grupos de pesquisas que existem nas universidades, eles são cadastrados nesse órgão, que é um órgão que organiza essa questão da pesquisa no Brasil. Isso é muito importante, tá? Então, é esse órgão que recebe verba, que manda, por exemplo, um doutorando, um pós-doutorando para fora do Brasil e garante bolsa, para que a gente possa fazer essa troca de informações, que isso é muito importante, né? Um pesquisador brasileiro ir para outro país, conhecer novas técnicas, voltar com isso, é essa troca, né? Porque na realidade nós precisamos de uma troca de informações e para se constituir uma pesquisa avançada, uma pesquisa de base, uma pesquisa aplicada. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem, um desmonte da pesquisa, isso é muito ruim. Gente, eu gostaria que as pessoas entendessem que não existe um país que vá evoluir se não tiver pesquisa de qualidade. E para isso, você precisa investir em pesquisa. Não existe país que evolui se não tiver educação de qualidade. Não existe país que evolui se você não tiver saúde de qualidade, saneamento de qualidade. Não existe país que evolui se você não voltar um pouquinho para os ecossistemas que você tem e preservar esses ecossistemas, e principalmente numa biodiversidade como nós temos na Amazônia, como nós temos na Mata Atlântica, como nós temos no Cerrado, como nós temos na Caatinga, que são ecossistemas únicos desse planeta, né? E que a gente deveria valorizar mais isso. Perfeito. Né? Então, perfeito. A gente tem uma pergunta aqui, olha que legal. A Silvia Maria Garcia. As queimadas são recorrentes na região, como que elas são tratadas? Como que são tratadas essas áreas devastadas? Acho que ela quis perguntar isso. E há realmente um avanço do agronegócio sobre essas áreas? Olha, normalmente uma área que sofreu com a queimada, ela deveria ter, claro, né, um olhar diferenciado, primeiro para tentar conter esse fogo, né? Então
normalmente as pessoas fazem como se fossem trincheiras, né, para o fogo não avançar de um lugar para o outro. Nós temos essa possibilidade de tratamento dessa área. Algumas áreas, que não é o caso da Amazônia, mas como se fosse o Cerrado, por exemplo, algumas plantas precisam desse fogo para que a semente possa germinar. Existem plantas que precisam do fogo para a semente germinar. Na Amazônia até existem algumas coisas assim, mas em menor quantidade. Então, o que acontece? Bom, foi lá, houve a queimada, o interessante é você ver a situação que tem, que área que situação que tem, se necessário for um rescaldo, né, desse local e um investimento, por exemplo, num reflorestamento daquela área. O ideal seria esse, tá? Se forem áreas pequenas, as áreas que estão no entorno, elas dão conta de fazer uma reconstituição, que é aquela resiliência que eu falei para vocês no começo, né? Poxa, a área é uma área pequena, houve um foco de queimada, as áreas no entorno, começam os animais levarem as plantas para lá e pronto, você tem uma reconstituição, tá? Então, é necessário que se pense num plano de reflorestamento de grandes áreas, reflorestamento com espécies nativas, obviamente, né? E que a gente consiga reconstituir essa área como área da Amazônia. O agronegócio, né? Ele avança, infelizmente, avança assustadoramente. Né? E eu, como eu sempre falo, existem as pessoas do agronegócio que são pessoas que pensam, que são inteligentes, que fazem o seu plano. Responsáveis. Né? Por quê? Porque o agronegócio precisa de um solo de qualidade e precisa de água. Quer seja com a pecuária ou quer seja com a agricultura. Você precisa de água e precisa de alimento para o animal e um solo de qualidade. Então, se a pessoa é responsável, ela faz um plano e ela vai utilizar aquela área com sabedoria, etc. Se a pessoa não é responsável, não está pensando nesse momento e no momento futuro, com certeza vai devastar a área, devastou aquela área, vai para uma outra, devasta a outra e assim sucessivamente. É o que eu chamo, né, a gente chama ali de economia funerária. O que significa isso? Você está constantemente matando a área que você precisa para trabalhar. Então, não é inteligente isso, né? Se a pessoa se acha inteligente fazendo uma coisa como essa, é a maior burrice que ela vai fazer. Porque se é um produtor agrícola de grandes lavouras, ou se é um pecuarista com gado ou qualquer outro animal, precisa daquela terra com qualidade. Então, hoje você tem estudos maravilhosos da Embrapa, você tem pessoas que vão e que podem assessorar. Técnicas, né? Avançadas, enfim. E existe um estudo da Embrapa que fala o que nós temos hoje de áreas desmatadas é suficiente para a gente abastecer o Brasil e o mundo. A gente não precisa desmatar mais. Nós precisamos manter a vegetação para que nós possamos ter água e solo de qualidade. É isso que nós precisamos fazer. Então, sério, eu não entendo. Né? O ciclo não continua se a pessoa faz isso, é engraçado. Eu não entendo, eu gostaria de um dia, sabe, conversar com essas pessoas e falar assim, gente, só me explica qual é a inteligência disso. Porque se você já tem uma área que já está desmatada, você tem ali a sua cultura, você precisa de água e etc. Para que desmatar mais? Para que fazer mais isso? Para que devastar mais? Se você depende disso para manter aquele seu negócio. O próprio negócio vai dar ruim, né? Não vai para frente. Né? Isso não vai para frente. Não o do vizinho, mas também o dele, né? Exatamente. O concorrente, mas também o dele, né? Então é isso, né? Respondendo a pergunta, então nós temos sim situações do agronegócio que são extremamente preocupantes por conta das pessoas que não são comprometidas. Perfeito. E a gente estava falando sobre isso e a professora trouxe aqui amostras de uma água turva, nem parece água, porque vai se encaixar exatamente na minha próxima pergunta. Como que essas devastações, essas queimadas, enfim, estão vindo também para o Sudeste? A
professora já falou dos rios flutuantes, é isso? Voadores. Voadores, os rios voadores. Ela vai explicar se tem alguma coisa a ver, se ainda já deu para chegar nessa conclusão ou ainda está em estudo. Fato é que segunda-feira, 4 horas da tarde, ficou preto. Ficou céu, ficou escuro, parecia noite aqui no ABC. Se você olhou para a janela, ABC em São Paulo, se você olhou para a janela, você se assustou. Aqui na redação a gente ficou super apavorado, já foi fotografar porque foi uma coisa muito impressionante. E depois com as chuvas também caiu água negra do céu. Muita gente mandou aqui para o jornal, no WhatsApp do jornal, falando, gente, caiu, o que está acontecendo? Ficou apavorado, né? Isso, né? E aí, as professoras, pesquisadores, recolheram um pouco dessa água e estão analisando. E a professora vai mostrar um pouco para a gente. O que seria, então, tudo isso aí? Então, deixa eu só mostrar para as pessoas entenderem, né? Então, essa é a água que caiu do céu, tá? Então, nessa cor, com esse material todo que tem aqui, é a água que caiu do céu. Bom, o que acontece, né? Muitas pessoas costumam recolher água do telhado, aquela coisa toda, para poder lavar quintal e tal. E algumas pessoas falaram assim, poxa, a gente está aqui recolhendo essa água e olha a cor, né? E me falando, mandando foto, etc. Eu falei assim, ó, então faz o seguinte, pega uma vasilha limpa e recolhe a água da chuva que está aí. E foi sem isso que aconteceu. Sem interferência em telhado, chão, nada. Sem a pessoa pegou o balde, fez pegou assim. o balde, foi lá. Perfeito. Algumas pegaram também do telhado, mas especificamente essa daqui, né, que veio direto o cano estava aqui, a pessoa pôs uma vasilha limpa para recolher. Bom, recolheu essa água, né? Então, olhem a cor que ela está. Nossa. E isso daqui sem filtrar. E essa outra passou por um sistema de filtragem, ou seja, né? Não adiantou muita coisa. Não adiantou muita coisa. Reteve uma parte de material particulado, então nós tínhamos um material particulado fino, né? Um mais grosso, um mais bem fininho, que ficou retido nos filtros que nós utilizamos, tá? É como eu falei, nós estamos fazendo testes, né? Então, o primeiro teste que a gente fez foi essa filtragem para ver o que ficava ali no papel. Um primeiro teste que a gente faz é uma questão de odor. Eu até queria que você sentisse. Nossa, é cheiro de queimado. Não é? Cheiro de queimado. Eu falo, é o cheiro... Churrasco. Hoje... Mas churrasco sem as delícias de um churrasco. É só... cheiro de carvão queimado. Isso que foi, assim, bastante assustador pra gente, né? O cheiro característico, como um rescaldo, né? Se você estivesse numa área de rescaldo, um incêndio. Então, essa foi a primeira coisa que a gente fez. E até agora cedo eu estava em aula, tal, com o pessoal da medicina. Eu falei assim, gente, todo mundo cheira, para vocês verem, né? Aí todo mundo com essa mesma sensação, esse mesmo cheiro. E aí nós começamos a verificar o que mais tem nessa água rapidamente, assim. Então, é uma coisa que a gente chama de turbidez, que é assim, qual a capacidade que a luz tem de passar pela água, tá? Em trabalhos feitos com água de chuva ou de cisterna, a turbidez deveria estar 5 unidades de medida, né? Essa água está 92 unidades de medida. Tá? Então, quanto mais unidades de medida, menos a gente consegue enxergar do outro lado. Exatamente. Então, nós estamos aí muito acima, né? Em alguns pontos de outras águas, até 17 vezes acima do que seria permitido para quem coleta a água da cisterna, por exemplo. Tá? Perfeito. Então, isso foi uma coisa que assustou bastante. Uma outra coisa que assustou é que nós temos um componente que é sulfeto, né? Que é um elemento químico que é oriundo tanto de combustíveis fósseis, como também de matéria orgânica de queimadas e tal. E está pelo menos umas 10 vezes acima do que é permitido por lei. Bom, nós temos esse resultado preliminar. Eu afirmar de pé junto, né, que é realmente oriundo lá da Amazônia, é uma coisa muito inconsequente, até eu como pesquisadora, eu não posso falar isso. Mas que nós já começamos a ter variáveis que indicam para isso, nós começamos, tá?
Agora, óbvio, né? Eu não sou meteorologista, eu não sabia, olha, que à medida que saiu na imprensa tal, alguém me perguntou, poxa, mas os ventos naquele dia estavam assim, assado. Eu falei, eu não sou meteorologista, eu estou vendo só o produto final. Eu estou vendo essa água que chegou na minha mão, que é muito diferente de tudo que a gente já viu. A gente já fez outras análises de cisternas, de coleta de água de chuva, que totalmente diferente, mesmo em épocas de seca como nós estávamos, né? Que fazia dias que não chovia em São Paulo, tal. A questão da poluição, né, interfere muito. Exatamente, né? Então, claro, a gente tem uma série de fatores aí. Pode ser? Pode ser, mas nós precisamos ainda de outros estudos para poder comprovar isso. Da mesma maneira que esses rios voadores vêm, né, as nuvens que se formam na Amazônia vêm para São Paulo, né, aqui para a região sudeste, se houver também a formação de nuvens de fumaça, elas têm essa capacidade, porque existe esse corredor de passagem para a nossa região, tá? E aí o que acontece? Isso tudo vem, nós tínhamos uma frente fria se instalando em São Paulo, isso barrou na frente fria e fez esse evento que a gente chama de um evento crítico, né? Ele foi pontual e crítico, tá? Então, é isso que a gente tem que entender, ele é pontual, ele é crítico e nós temos que agora acompanhar outros eventos que possam ou não acontecer, acompanhar a água dessas pessoas que coletaram e a gente fazer outras análises com essas águas, acompanhar resultados que a gente tem de outras pesquisas também, para que nós possamos então aí, né, dar o resultado correto. Mas só que a gente não pode deixar a Amazônia pegar fogo, né? Então, talvez tenha sido um alerta, sei lá, né? Eu sempre falo, existem coisas planetárias, né? Que às vezes alguém vira e fala assim, ó, acorda, gente, vocês têm que olhar para o que está acontecendo. Talvez tenha sido apenas esse alerta para a gente voltar os olhos para um local que parece tão distante, mas que nós dependemos tanto dele como é a Amazônia. Tão forte, tão intenso e tão importante, né? E eu falo, hoje mesmo, gente, agora, uma aluna falou para mim, eles me chamam de Martina, eles assim, ai Martinha, você não desilude, né? É tanta coisa. Eu falei assim, olha, eu não posso, né? Porque na realidade, qual é o meu papel nesse processo todo? O meu papel é dar voz para quem não tem voz, né? Então, é a água que não tem voz, é o rio que não tem voz. A gente tem que dar voz a esses elementos para que as pessoas escutem o grito de alerta, né? Porque para mim, isso daqui é um grito de alerta. Entendeu? Ó, é um grito de alerta. Gente, vocês estão acabando com a gente. Isso é um grito de alerta. É isso que as pessoas têm que entender. Grito de alerta. Independente de qualquer pesquisa, do que for, talvez se a gente pegar, né, por esse lado, que a pessoa fala assim, poxa, realmente isso é um grito de alerta, eu tenho que começar a ver o que está acontecendo, vamos acompanhar melhor, vamos cobrar mais do poder público, vamos cobrar outras políticas públicas. Então, esse grito de alerta foi dado, independente de qualquer resultado de pesquisa. Eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração. E resultado de pesquisa e também de partido, gente. Isso não tem Tem muito a ver nada com política. né? Não, então, assim, a tem gente faz nada, as né? matérias e os comentários no Facebook, principalmente, é partido A, partido B, presidente A, o que o presidente passado deixou. Eu acho que isso daí é o menos importante, sabe? Tem que deixar de lado isso e aproveitar essa indignação, esse grito da natureza para todos nós pararmos para refletir. O que a gente está fazendo para que isso não aconteça? Porque é muito fácil também deixar na mão do governo. Se vira aí, a gente paga impostos para isso. Eu quero o meu ar e minha água limpos, né? Mas o que a gente está fazendo para isso? É a minha próxima pergunta para a professora. O que cada um de nós individualmente pode fazer para tentar colaborar com o futuro melhor da Amazônia e da natureza, enfim? Quais são as medidas que a gente pode fazer no dia a dia e também de atitudes, de cobranças? Eu acho que primeiro a gente tem que conhecer a nossa Constituição, artigo 225, que diz que todos nós temos direito a ambiente saudável, né? Então, a gente tem direito, mas o direito também te dá deveres, né? Então, que deveres? Então,
Então, eu acho assim, primeiro conheça a Constituição e veja que a gente tem esse direito e a gente tem deveres. Porque o cidadão não é aquele que só fica querendo direito, é aquele que também tem deveres. Isso é cidadão, né? O cidadão reconhece seu direito e reconhece seu dever. Então, vamos ser cidadãos. Então, de que maneira que a gente pode contribuir? Primeiro, fazendo as cobranças corretas para a pessoa que está representando o poder público na sua cidade, no seu bairro, no seu estado ou no seu país, né? No nosso país aqui nesse momento. Então, cobrar primeiro, de que forma, né? A gente pode ter ações individualizadas em bairros, por exemplo, ou na sua cidade, ou na sua associação Amigos de Bairro, tal, ações que fazem o quê? Ó, o que você está fazendo com o seu resíduo? Como é que você está trabalhando com a sua água? As pessoas que me chamaram, que me trouxeram água, são pessoas que falam, não, a gente desde a crise hídrica lá de 2014, a gente tem aqui para coletar, para eu poder lavar. Teve uma mudança de atitude já. Houve uma mudança de atitude. Então, pequenas mudanças como essas, elas são importantes. Então, como é que você está tratando a água? Como que você está tratando o seu resíduo? De que maneira você está contribuindo nesse sentido? Que são atitudes suas, na sua casa, do dia a dia. Obviamente que nós temos hoje os grupos que estão apoiando o que houver de necessário para que a Amazônia pare de pegar fogo, né? Então vamos lá, gente, vamos nos desvestir, desarmar de tudo e vamos falar, ó, o nosso bem maior é a Amazônia, então vamos lá, vamos fazer o que for necessário para que esses focos de queimada eles acabem e que a gente tenha um olhar diferenciado para essa Amazônia, tá? Então assim, na sua rede social, nas pessoas que estão discutindo sobre isso, e é como você falou no começo, Marcela, o que é? A pessoa se informar, né? A informação é uma das melhores coisas que existem, então vamos nos informar, mas não é informar para eu virar para você e falar assim, tá vendo, estava certo, você tem... Não, é informação para a gente discutir, olha, veja isso daqui, o que você acha, vamos discutir isso para chegar num bem maior que é a nossa Amazônia, tá? Então, participar dessas discussões, participar dos seus espaços. E nós aqui da região sudeste temos vários problemas ambientais também, né? Então, a própria Billings, que é aqui na região, né? A nossa Billings, a gente está na iminência da construção de um porto seco aqui, para devastar uma área enorme da nossa área de Mata Atlântica, né? Nós temos uma série de problemas. Então, vamos começar a fazer isso, a nossa lição de casa? O que você está fazendo em casa? Como é que você está participando das discussões do seu bairro, dos seus conselhos municipais de meio ambiente, de saúde, de educação? Participem, gente, as pessoas precisam participar. E essa participação é muito importante para que a pessoa entenda o que está acontecendo. E aí, quando vem uma discussão da Amazônia, a pessoa entende também e fala, poxa, estou entendendo o que está acontecendo, eu posso participar a partir daí. Perfeito. Eu quero agradecer todo mundo aqui que está participando. Tem bastante gente dando opinião aqui. Vani Araújo, o Eliseu Shalom. A Lucy Gonçalves fez uma pergunta bem interessante, a gente pode terminar com ela. Essa coisa de dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo. Segundo ela, na verdade, são os oceanos que são os responsáveis. Ela diz ainda, vamos começar pelos rios poluídos de nossas cidades e educar as pessoas que tudo começa a partir de nossa casa. É isso mesmo, ó, já pegou um recado importante aí. Essa questão do pulmão do mundo, o que é isso? Então, na realidade, assim, a Amazônia, ela é muito importante, mas ela está longe de produzir o oxigênio que nós precisamos. Ela está certíssima, né? Quem produz o oxigênio que vai para a atmosfera são os oceanos e rios, onde tem entrada de luz e que esses organismos fotossintetizantes produzem esse oxigênio para ir para a atmosfera. A Amazônia não é o pulmão do mundo. A Amazônia, ela é a produtora de água, aquela que vai controlar a questão climática e as outras coisas que a gente já falou, né? Então, ela está certíssima. Nós temos que também manter os nossos oceanos que sofrem tanto, que a gente está vendo aí constantemente. Por quê? Porque todo rio acaba no mar, né? Então, a hora que ela fala, ó, nós temos que manter o nosso córrego, aquele que está perto da sua casa,
Sabe aquela velha, gente, parece até uma coisa meio piegas, mas sabe aquela, ó, agir localmente, pensar globalmente? É isso. Não adianta jogar o seu lixinho no rio ali, gente, sendo mais clara. Não, esse seu lixinho ali que você joga ali, ninguém tá vendo, ninguém tá vendo, já começa por aí, né? É isso. Manter o seu córrego limpo, manter a vegetação que tem para garantir a nascente, isso vai auxiliar. É o que eu acabei de falar. Aquilo que você faz no seu âmbito local é importante, porque isso, cada um fazendo o seu, vai aqui, e a gente vai ter uma coisa maior, entendeu? Perfeito. Eu acho que é e agora eu vou fazer uma pergunta, uma curiosidade minha aí. Essa coisa de comer ou não comer carne, eu sei que é meio polêmico, mas isso interfere de alguma maneira de como a gente está tratando a natureza ou não? De forma simples para as pessoas entenderem. Porque eu entrei em algumas discussões com amigos e a gente falou, o que a gente pode começar a fazer então? Muitos falaram, vou começar a parar de comer carne. E aí, realmente tem a ver ou não? Olha, eu sou vegetariana, né? Então tem a ver, com certeza. Mas é assim, a produção de carne como nós temos hoje, incita essa questão do desmatamento, depende também do produtor, né? Gente, nós temos que pesar muito isso, tá? Também você não pode, eu falo, eu não como carne, mas eu não vou falar, não para de comer, não é isso. Você não pode se tolir a ponto de ver um pedaço de carne e enche a boca de água, né? Aí você passa mal, aí fica pior, tal. Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho assim, como essa carne é produzida? Quem são esses produtores? De que maneira esse animal é tratado? Como é o abate desse animal? De que maneira essa carne chega até as prateleiras dos supermercados, né? Eu acho que a gente tem que ver que a gente chama de cadeia produtiva, que hoje você já tem estudos. Serve para ovos também, inclusive para vegetais, né? Verduras, legumes, enfim, ovos, agrotóxicos, né? Também está se falando bastante sobre isso. Tem tudo isso. Então, assim, comer ou não comer carne é uma coisa que vai muito da pessoa, né? É difícil eu chegar aqui e falar assim, gente, pare de comer carne, pelo menos. Não posso fazer isso, né? Porque é muito de cada um. Uma coisa eu vou falar, é muito gostoso você chegar e falar assim, ai, que delícia, não matei ninguém para comer hoje, né? Aí, e tem muitas opções também para comer, gente, né? Aí o Brasil é maravilhoso, né? Enfim. Mas assim, eu acho que cada um tem que pensar e exigir essa coisa da cadeia produtiva. Da onde vem, o que está acontecendo, está usando trabalho escravo ou não, como que é essa fazenda, de que maneira que esse animal é tratado, entendeu? Então, é essa cadeia produtiva. Então, se a gente tem produtores, como a gente falou no começo, que pensam, que são inteligentes, que trabalham com a questão toda de uma cadeia inteligente de produção, nós podemos sim. O ser humano é onívoro, ele come carne, come vegetais, entendeu? Mas de que maneira que isso é feito? Eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido, tá? Legal. E voltando, haja no seu espacinho para que isso tenha, né, uma reverbere para o restante. Muito bom, gente. Então, na próxima conversa com os amigos, em vez de discutir se vai comer carne ou não, discuta como que você vai fazer isso. O que você está criando alguma possibilidade de ajudar o lixo do seu prédio, por exemplo. Se você está consumindo muito, pessoas consumistas são piores que as pessoas que comem carne. Né? Não pode. A pessoa que vai lá, não, quero isso. Exatamente. Gente, tudo isso interfere na saúde do planeta e da natureza. O Oswaldo Oliveira falou aqui, ó, China, Japão e a Inglaterra, as pessoas costumam usar máscara, tamanho a poluição. Você vê o nível que a gente chegou. E agora não só a máscara, né? Vai ter que usar máscara para não poder tomar água da chuva. E aqui do lado, né? Aqui no Grande ABC. Quando a gente é criança, né? A gente brinca de tomar chuva, abrir a boca. Exatamente. Então teve gostinho de churrasco essa chuva, mas enfim. É triste, né? É triste. A gente já teve aqueles grandes fumaças de poluição em vários outros países que tem na história e tal. E a gente tem que tomar cuidado agora não só com a fumaça, como você falou, mas com a chuva também. Com a água também. Bom, gente, o papo é esse, acabou, maravilhoso. Tem muita coisa ainda para ser discutida, que não termina aqui, que comece aqui a discussão. Compartilhe esse programa, depois ele vai ficar no YouTube disponível para você. Manda o link para as pessoas. Informação é o melhor remédio. Então, antes de culpar A ou B, ou falar o que eu estou fazendo, primeiro se informe. O que realmente está acontecendo? Quais as consequências disso? Consequências a gente garante aqui que vai ter.
não tem jeito. Mas também a esperança, Sim, né? eu falo, Há eu também sou, esperança. eu sou um ser que sou bem otimista, né? É. Porque eu acredito que a gente possa promover mudanças, né? Se eu não acreditasse nisso, eu não estava mais em sala de aula, não estava. Então, acredito que a gente pode ter grandes mudanças aí. Legal. E aí eu quero convidar, se quiser passar algum último recado aqui para essa câmera sobre o assunto, professora, toda sua. Bom, o que eu volto a falar, né? O que eu peço para as pessoas é que as pessoas repensem as suas atitudes diárias, o que você faz lá na sua casa, de que maneira que você faz isso. E na medida do possível, que você dê voz àqueles elementos ou àqueles organismos que não têm capacidade de ter voz. A minha missão é dar voz aos rios. E a sua, qual é? É dar voz a quem? Pensa nisso. Pensa nas suas mudanças de atitude aí. É isso. Muito bom, boa pergunta. Muito obrigada, viu? Nada, obrigada. Estamos sempre juntos aqui, professora. Uma ajuda a gente sempre aqui. Um grande orgulho para o ABC, né? eu falei para ela antes, um grande orgulho para a gente ter alguém assim, tão inteligente, tão importante, que faz pesquisas tão assim, essenciais, né, para a gente aqui no ABC, para o Brasil e para o mundo, enfim. Sempre que a gente puder, a gente vai valorizar assim, profissionais como ela. Que bom. E você, muito obrigada pela companhia. Mais tarde eu vou entrar no boletim. Você viu, que é o resumo de notícias que aconteceram na última semana aqui no Grande ABC. Continue acompanhando a gente no Jornal Impresso, todo dia, no site www.dgabc.com.br, nas nossas redes sociais, aqui no Facebook, no Instagram, @Diário do Grande ABC. Mais uma vez fica o convite. Quem que você acha que tem que estar aqui sentado do meu lado para contar histórias interessantes? Eu sei que tem muita gente que tem muito o que falar. E esse espaço é de vocês, tá bom? Bom fim de semana e até a próxima.